Como o plano espiritual deve se comportar frente ao pedido de uma mãe desesperada que quer interceder pelos seus filhos na terra? Nós vamos falar sobre esse assunto com base no 13º capítulo do livro Nosso Lar. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar que André Luiz encontra-se já com muita vontade, uma predisposição crescente em querer ajudar. E ele, em uma reunião com Clarencio, ele tem a oportunidade de estar ouvindo a experiência de uma mãe que quer interceder pelos filhos na terra. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe um like, comente sobre o que você achou do vídeo e vamos para o nosso vídeo. Nessa etapa da história, no 13º capítulo do livro Nosso Lar, André Luiz ainda está hospedado no hospital, recebendo os cuidados ainda devido ao seu desgaste, devido ao resgate que ele sofreu enquanto estava nas zonas inferiores e já está em franca recuperação. André Luiz, ele comenta que nesse momento ele já começa a se predispor a querer ajudar, mas ele reconhece que os seus conhecimentos científicos, a sua função na Terra, né, o seu trabalho na Terra, não o ajudariam em nada diante das necessidades que as entidades ali apresentavam. Ele reconhecia que ali na Terra ele tinha estudo, ele teve o seu diploma, ele teve os seus momentos de discussão científica. Então, o seu conhecimento era baseado na ciência, na técnica e no profundo aprendizado, muitas vezes mecânico. E que, em contrapartida, ele dizia que a ciência que ele observava nascer ali nas entidades que cuidavam dos assistidos, nascia primeiramente no coração, e que esse desejo de ajudar acabava transbordando. Então esse era o princípio das atividades que eram que ele observava, que ele recebia dos médicos, e ele também observou que o mais simples dos enfermeiros que cuidavam dele, que cuidavam dos pacientes ali, tinham conhecimentos muito maiores do que ele detinha enquanto encarnado. Com essa predisposição a querer ajudar, André Luiz, ele pede o socorro de Lísias nesse sentido. E Lísias diz que ele deve procurar Clarencio. Clarencio, só lembrando, é o ministro do Ministério do Auxílio que resgatou André Luiz nas zonas inferiores a pedido de sua mãe, a mãe de André Luiz. E Clarencio, ele de certa forma tutela a estadia de André Luiz ali na colônia Nosso Lar. Ele, segundo Lísias, Clarencio sempre pergunta como está André Luiz. Eis que André Luiz, ele solicita
uma reunião com Clarencio e já no dia seguinte ele é atendido. André Luiz, ao chegar no departamento onde trabalha o ministro Clarencio, ele observa que ele já estava, antes do horário marcado, ele já estava ali trabalhando, atendendo às solicitações de urgência e que havia algumas pessoas já esperando com propósitos semelhantes ao de André Luiz. Ou seja, a colônia ela possui muitas entidades que têm interesses em comum, mas o que essa reunião nos traz assim de diferente, e o que André Luiz também acha interessante, era o sistema de atendimento que Clarencio usava naquele ambiente. Então, o atendimento era de 2 em 2 pessoas. Quando chegou a vez de André Luiz ser atendido, ele foi junto com uma senhora. E, por ordem específica ali do local, aquela senhora tinha o direito de falar por primeiro. Esse capítulo ele vai tratar especificamente das observações em cima dessa senhora que senta junto com André Luiz. E antes de fazer esse comentário, de comentar as rogativas dessa senhora, o pedido dela, esse sistema de dupla se fez muito útil pelo fato de que as observações que são feitas em relação a uma pessoa vale como experiência para outra pessoa. Então isso acaba sendo muito proveitoso. Bom, a senhora inicialmente ela se refere a Clarencio de forma muito honrosa, reconhecendo a autoridade do Clarencio, a posição que ele ocupa e quem ele de fato é, quem ele transmite ser. Ela diz para Clarencio que solicita cuidar dos seus filhos. Ela sabe que os seus 2 filhos que estão encarnados estão passando por muitas dificuldades. Embora ela reconheça que o Pai Criador é bondoso e justo, ela sente que Clarencio pode fazer algo por ela em razão das dificuldades que os filhos estão passando. Clarencio, ele diz para ela que se ela reconhece que Deus é bom e justo em todas as suas coisas, em todas as suas ações, o que ele pode fazer por ela? E ela diz que quer recursos para que ela possa pessoalmente interceder pelos filhos na Terra, como uma mentora espiritual dos filhos na Terra. Eis que Clarencio começa a ilustrar toda uma situação em relação a esse pedido. E ele diz que a humildade, a simpatia e o trabalho, eles são requisitos e características essenciais para tal função em relação ao pedido que ela faz. E daí ele reconhece a nobreza de tal pedido também, mas ele faz uma pergunta muito específica para essa senhora. Quantos bônus horas a senhora tem a oferecer para realizar
esse pedido que a senhora nos traz. Ela fala: eu tenho 304 horas de trabalho. Então, esse bônus horas refere-se especificamente a horas de trabalho dedicado na colônia espiritual Nosso Lar. E Clarencio, ao ouvir que ela tem 304 horas, ele sorri, mas afirma que aquela situação é lamentável, porque ela está ali na colônia há mais de 6 anos e ela tem apenas 304 horas de trabalhos efetivos ali na colônia Nosso Lar. Eu fiz uma conta aqui só para entender o quão pouco isso representa. Isso equivale a aproximadamente 50 horas de trabalhos por ano. E eu acredito que talvez ela não tenha feito nem 50 horas de trabalho por ano. Isso seria muito pouco a se oferecer diante daquilo que está se pedindo. Mas Clarencio, ele não deixa por menos e começa a esclarecer todos os pormenores das atitudes dessa senhora com relação aos trabalhos que ela exerceu. Então, quando essa senhora foi resgatada e já estava em condições de contribuir, Clarencio arrumou uma função para ela em algumas das dependências da colônia. E daí ele diz: a senhora não se adaptou nesse lugar. E ela afirma que o lugar que ele ofereceu para ela trabalhar era insalubre, era horrível. As pessoas eram miseráveis e falavam besteiras. Não era um lugar para ela. Sabendo disso, Clarencio arruma uma segunda função para ela em um outro lugar. Essa senhora também não se adapta ao lugar, não se adapta às pessoas e sempre ela arruma algum problema para a função que ela está exercendo. Ela abandona o local e Clarencio arruma um terceiro lugar para que ela possa trabalhar. E mesmo assim, ela não se adapta. Ela sempre acha uma desculpa, ela não desenvolve simpatia, ela não desenvolve humildade e muito menos ela se empenha em querer trabalhar. Não ficou por aí. Clarencio arruma uma quarta função para ela, se não me falha a memória, num assunto mais administrativo, no Ministério do Esclarecimento. E daí ela não se adapta também com as pessoas, não se adapta com os líderes ali do local, os responsáveis pelo local. Ou seja, ela não se dedica, ela não se permite crescer dentro de uma determinada função em razão de uma possível arrogância e superioridade que ela traz enraizado no seu íntimo. Clarencio, ele deixa muito claro para ela que ela precisa desenvolver a simpatia pelas pessoas, a simpatia pelo local de trabalho, pelas pessoas a qual o trabalho está sendo destinado. Ela precisa desenvolver a humildade, porque ela precisa reconhecer que o ambiente que ela está aprendendo
ela é recente ali, ou é recente no local de trabalho, e que sempre há alguém que vá passar alguma informação útil para a gente. E a gente precisa estar de coração aberto para receber as informações. Ele diz que Clarencio fala da simpatia, ele fala da humildade e fala da necessidade de se empenhar no trabalho. E que essas três são características fundamentais para o trabalho que ela veio solicitar ao Clarencio. Ele diz que sem essas características, sem essas virtudes, sem essas virtudes estarem vivas no coração, ela vai ser como um paralítico diante de algo que ela não vai conseguir ajudar, ela não vai dar conta. Então, alguém que não aprendeu a tolerar não estaria pronta para tal função a qual ela quer exercer. André Luiz, ao observar essas explicações, esse aprendizado, ele de pronto ele já entende muitas coisas ao qual ele vai precisar se inspirar para fazer parte da colônia e satisfazer o seu coração. André Luiz, ele vai até o encontro de Clarencio justamente porque ele sente necessidade de fazer alguma coisa. Ele sente que o seu coração precisa ser preenchido com a prática do bem e do trabalho. E é isso que ele vai procurar. Mas especificamente, esse capítulo vai trazer esses ensinamentos de Clarencio, mostrando para essa senhora que ela ainda tem muito a aprender, inúmeras coisas, para poder estar fazendo mais pelos outros. Às vezes nós queremos fazer algo muito grande e esquecemos que todas as coisas são construídas. Elas acontecem com o primeiro passo, um passo após o outro, né? Então temos que ter esse hábito e essa paciência, essa tolerância e trabalhar para construir alguma coisa, né? Para construir um futuro melhor, para construir situações melhores para nós. E é isso. Essas são as nossas reflexões do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu fico muito grato por você ter ficado até aqui com a gente. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações. E se você acha que esse conteúdo pode ser interessante para alguém, compartilhe também esse vídeo. Se achar que tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu peço que deixe nos comentários. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.